Bom dia, pessoal. Hoje a nossa aula vai ser sobre o verbo to be no presente e também no passado. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que observar os pronomes, né? Sujeitos aqui. Nós temos I, you, he, she, it, we, you, they. I, eu, você, he, ele, she, ela, it, ele, ela, we, nós, you, vocês e they, eles ou elas. Verbo to be: I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Essa é a conjugação, então, do verbo to be no presente afirmativo. Podemos simplificar. I am fica am. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. You are, your. They are, their. O verbo to be quer dizer ser ou estar. Então, I am, eu sou, eu estou. E assim sucessivamente. Depende do contexto para saber, não é, se é ser ou se é estar. I am a teacher, eu sou um professor. I am in the classroom, eu estou na sala de aula. Exemplo: We are at a restaurant, nós estamos em um restaurante. They are a family, eles são uma família. I am a student, eu sou um aluno. He's my father, ele é meu pai. Quando nós vamos fazer o negativo, nós vamos usar o not na frente de cada um dos verbos conjugados aí. Então, nós temos I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Lembrando que are not é a mesma coisa que aren't. Portanto, ao invés de falar you are not, geralmente fala-se you aren't. Assim como is not, é mais comum a gente ouvir isn't. Então, ao invés de falar he is not, a gente fala he isn't. É a forma negativa. Exemplo: It isn't my book. Não é o meu livro. Jane isn't married. Jane não é casada. They aren't sad. Eles não estão tristes. She isn't a nurse. Ela não é uma professora. Para fazer perguntas, o que nós vamos fazer? A gente só tem que inverter, colocar o verbo na frente do sujeito. Então, nesse caso, fica am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you e também o are they. Então, nós invertemos. Exemplo: Are Kate and Alice sisters? Kate and Alice são irmãs. Am I in your way? Estou no seu caminho. Is Maria John's sister? A Maria é irmã do John. Are you 25 years old? Você tem 25 anos de idade. Are the Smiths married? Os Smiths são casados. Agora, o passado do verbo to be. Se I am, eu sou, eu estou. Agora nós vamos ter o I was. I was, eu era, eu estava. You were, he was, she was, it was, we were, you were, you they were. Então essa é a forma do verbo to be no passado. I was, eu era, eu estava, e assim sucessivamente. Exemplo: We were at a restaurant. Nós estávamos em um restaurante. They were a family. Eles eram uma família. I was a student. Eu era um aluno. He was my father. Ele era meu pai. Verbo to be negativo, nós vamos ter lá wasn't. Was fica wasn't, né? Was not ou wasn't. You were not ou you weren't. He was not, he wasn't. She wasn't, it wasn't. We weren't,
You weren't, they weren't. Então, essa é a forma negativa do verbo to be no passado. Eu não era, eu não estava, e assim sucessivamente. Exemplo, it wasn't my book. Não era o meu livro. Jane wasn't married. Jane não era casada. They weren't sad. Eles não estavam tristes. She wasn't a nurse. Ela não era uma enfermeira. Para a gente fazer uma pergunta no passado do verbo to be, o mesmo esquema é inverter, colocar o verbo na frente do sujeito. Was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you e também o were they. Exemplo: Was Peter tired yesterday? Peter estava cansado ontem. Where were you last night? Onde você estava a noite passada? Who was at your home this morning? Quem estava na sua casa hoje pela manhã? Então aqui nós tivemos o verbo to be no presente e o verbo to be no passado, né? Então, thanks for your attention. Muito obrigado pela sua atenção. Ok, pessoal? Então, esses foram os slides da nossa aula de hoje. Obrigado, bons estudos!